Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre um livro que meio que vai misturar vampiros, meio crepúsculo, meio zumbis, uma vibe meio Maze Runner, com aqueles zumbis que correm, e The Promised Neverland. Aí você se pergunta, por que The Promised Neverland? Porque tem fazendas de humanos dentro desse livro, e eu falei assim, meu Deus, muito bom. E eu vou estar falando desse livro aqui, Condenados, eu vou deixar a capa aqui do lado, aí minha colinha aqui, Condenados da R.D. Baker, acho que fala assim, Baker. E vamos pra sinopse. No caso, a gente tem esse monstro que quer sangue e ela está pronta para ser consumida. Juliette, talvez o megavírus que desencadeou o apocalipse no mundo e transformou os vampiros em zumbis tenha afetado meu cérebro, porque o novo guarda no meu campo de concentração, onde sou mantida para ser usada como bolsa de sangue para os vampiros, é estranhamente irresistível. O que é ridículo, porque todos os vampiros são perigosos e frios e cruéis. O que é pior, parece que chamei sua atenção, e como todos os monstros, ele não desistirá até conseguir o que quer. Silas, não é permitido que vampiros e humanos se relacionem. É estritamente proibido e quebra todas as regras que me ensinaram. Mas que se dane. Juliette é tudo o que eu quero, tudo o que preciso. Será minha, não importa o preço, não importa a consequência. A caçada começou. Isso, por si só, já é uma sinopse muito interessante. Esse livro é publicado pela editora DL Books. E eu vou deixar aqui embaixo o link de compra, tem o e-book na Amazon, aí vocês podem dar uma olhada. Eu acho que no Kindle Limited você consegue de graça se você tem o Kindle Limited. Mas, bom, o que a gente vai ter nesse livro? Primeiros avisos antes de começar, a gente tem gatilhos nesse livro como agressões, estupro e essas coisas. E além disso, tem muitas cenas de sexo. E se você não gosta desse tipo de coisa, sugiro não ler, já que 80% do livro é mais basicamente um comendo o outro, é literalmente isso. Mas os outros 20% eu gostei bastante da história. No caso, a gente vai acompanhar dois pontos de vista do Silas e da Juliette. A Juliette, ela é uma humana que com 19 anos foi levada para esse campo, para essa fazenda, né? Fazenda, por isso que eu falei, é uma referência a The Promised Neverland. Porque lá eles são mantidos como sacos de sangue. Eles são drenados porque os vampiros precisam comer sangue, tomar sangue, né? Já que eles não comem. E peço perdão pela boia fazendo barulho. Se ela atrapalhar o vídeo, peço perdão. Mas vai fazer barulho, né? Incrível, eu acho incrível. Toda vez que eu começo a ligar a câmera, essa bomba faz barulho. Mas então, ela é mantida. Eles meio que vivem felizes. É uma fazenda, como se fosse uma criação, né? De porco, vaca, essas coisas, mas são com humanos. E lá eles vivem, fazem atividades físicas, fazem agricultura, fazem outros tipos para deixar eles saudáveis e felizes. Que aí eles conseguem um sangue bom, né? Na hora da drenagem que eles fazem, né? Coletam bastante sangue, eles ficam até um pouco meio zonzos, mas não tiram tudo, né? Porque os vampiros precisam se alimentar. Dito isso, a gente tem um outro ponto de vista, que é o Silas, que ele é um dos guardas nesse complexo. E ele meio que sente uma certa fascinação pela Juliette. Ele olha ela e fala assim, parece uma deusa, um anjo. E com isso ele fica observando ela de longe. Sempre que pode, ele tá observando ela. A Juliette em si, ela vê que ele está observando ela de longe. Ela fica um pouco meio, gente, o que tá acontecendo? Esses vampiros é meio estranho, eu não tô entendendo. Mas a vida vai se seguindo. Ela ficou nesse completo há 5 anos. E um certo dia, um colega dela de quarto, né? Que eles ficam num quarto e tudo mais. Ela tá lá esperando. E esse colega é levado embora porque ele já não tem mais sangue o suficiente, um sangue bom pra ser consumido. Então eles meio que descartam, né? Se descartar é tomar um tiro no meio da testa e pronto, vai ser substituído. Nessa substituição, a gente vê um novo personagem, que é o Matt. Desde o começo, eu já senti essa presença maligna, essa coisa ruim que ele era desde o começo, tá? Já imaginava. Ele chegou assim, muito amigável, já sentia a presença maligna ali mesmo. Ele começa a se envolver amorosamente com a Juliette até gosta dele, né? Tipo como se fosse um porto seguro pra ela. Ele veio de outra fazenda. Existem vários tipos de fazenda, né? As fazendas de bolsa de sangue e as fazendas de procriação, ou seja, o homem vai lá, é drogado com Viagra e ele, tipo, tem que se reproduzir com várias mulheres, um monte de mulher pra elas terem filhos, e esses filhos serem novas bolsas de sangue pra eles conseguirem drenar sangue. É basicamente isso. Ele vem dessa outra fazenda, ele meio que tem disfunção erétil, né? É um bosta, já começamos por aí, ele é um bostão. Mas o Silas, ele não se agrada nada disso, tanto é que uma certa noite em que... Na primeira noite que eles se conheceram, né? Eles já vão lá pros atos finais. Ele
né, não segura, dura 2 segundos e acabou. Aí o Silas entra com tudo dentro desse complexo e ela fica muito assustada, ela fica envergonhada, né, por isso que aconteceu, porque ele retira ela de lá com tudo e manda ela ir tomar banho. Isso vai se seguindo, né? Ele sempre observando de longe e ela ficando meio, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando com medo. Dito isso, eu disse que tem zumbis dentro desse cenário apocalíptico. Por que temos zumbis? Porque esses zumbis, na verdade, são vampiros que deram errado. O que é isso? Tentaram fazer um experimento, só que para os vampiros não precisarem consumir esse tipo de sangue, conseguirem ser mais fortes, conseguirem viver mais, só que isso acabou dando errado e meio que fez se tornarem, vamos dizer, zumbis, meio que zumbis, só que eles se chamam condenados, é o nome do livro, condenados. Os zumbis, os vampiros se chamam chupadores e os humanos bolsas de sangue. Mas esses condenados, eles são meio que zumbis meio fortes, vampiros zumbis meio fortes que devoram tudo que eles veem pela frente. Dito isso, a gente tem algumas invasões nesse complexo, tanto é que o Silas sempre tá lá pra proteger a Juliette. É que eu não quero contar um pouco muito da história, porque é interessante em certos pontos, que é muito interessante ler pra assimilar o que está acontecendo, mas contextualizando esse mundo de caos, assim, os vampiros meio que foram descobertos, né? Quando eles foram descobertos, deu essa onda aí de zumbis e tudo mais, os vampiros ficaram meio zumbis e acabou-se o mundo. Dito isso, a gente, quando invadem o complexo, vai em tudo, morre um monte de gente e com isso, mas aí a Juliette já tá assustada, tá abalado, o emocional muito instável, tanto é que chega uma hora que ela tenta se matar, sim, ela tenta se matar no meio do livro aí. Silas fica, meu Deus, porque acontece uma coisa com ela que quem ler vai ficar meio em choque com o que acontece. Mas os zumbis também são meio babacões. O Silas tem uma namoradinha, essa oficial, né? Ele fica com a oficial um pouco maior ali. Mas eu acho legal a dinâmica que os dois têm ao longo do livro de serem inimigos, para amigos, para amantes no final do livro. A gente também tem a Guarda Nacional, se não me engano, que é os humanos que tentam salvar outros humanos. Só que isso dá muito errado, porque a Guarda Nacional usa esses condenados para invadir esses complexos, para retirar os humanos, mas não tá nem aí se os humanos morrerem no meio do caminho. Mas tem cenas muito fofas dos dois, e eles contando um pouco do passado deles. Tem o passado do Silas, né? Não tanto quanto eu gostaria, como a dona dele. A dona, no caso, seria a vampira que transformou ele em vampiro. Tipo, tem isso também. Se você transforma outro em vampiro, você é dono dele. Perfeito, perfeito. Eu acho que deveria ter um pouco mais de história do que 80% eles só se encomendam no meio do livro. Tinha cenas que, tipo, eram descartáveis para agregar mais na história, com o passado mais profundo passado, mesmo sendo um livro único. Seria interessante ter mais sobre o passado dos personagens. Eu achei que talvez ficou um pouco raso em certos aspectos sobre o passado de cada um, mas eu achei interessante a dinâmica dos dois, né? De como eles sempre se apoiaram, mesmo que tá tudo uma merda, quase morreu, Juliette quase morreu, quase passou fome, quase ficou desnutrida, quase morreu de depressão, quase levou um tiro, esse tipo de coisa. O Silas estava lá, mesmo tudo isso acontecendo, ele tava lá pra proteger ela. Eu achei bonitinho a dinâmica do casal. Só essas cenas de um comendo o outro que foi... Eu acho que foi demais. Como assim? Foi colocado um excesso desse tipo de cena, sendo que poderia ter diminuído, poderia ter trocado por mais história. Esse livro tem mais ou menos umas 500 e poucas páginas. Você já pode perceber que tem bastante cena. Tem 2, 3 capítulos, às vezes, que são em seguidas de que estamos comendo. Mas eu gostei bastante da história. Eu achei... É que eu não quero contar muito nesse vídeo, porque eu acho que vai ser spoiler, porque tem certas cenas que eu acho que é legal as pessoas lerem, vocês lerem, pra tirarem suas conclusões, porque eu li achando o máximo. Achei certas cenas muito engraçadas, dos dois se divertindo, deles passeando como pessoas normais, mesmo estando dentro de uma fazenda, e ter a certa hierarquia, tanto é que o pessoal ficava, meu Deus,
ela é meio que o pet. É tipo um Mini-Man, é meio que o pet dele, e ela é um pouco protegida ali, então a gente tem um certo medo de falar com ela, com a Juliette. O pessoal ficava meio assim. Mas é bem interessante, foi uma leitura interessante. Eu dei 3 estrelas pra ele. Porque poderia ter dado 4 se tivesse mais um pouco da história, se não fosse só 80% ele se comendo. Mas eu gostei bastante. Não é 5 estrelas também porque não me tocou de uma maneira diferente. Mas eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura rápida, fluida. A escrita é muito boa, eu gostei bastante. E é isso, eu recomendo pra vocês lerem e tirar suas conclusões, porque é uma leitura muito boa. Eu gostei bastante, tipo, ela é rápida, ela não é aquela leitura arrastada, tem os 2 pontos de vista e tudo mais. Mas é isso. Se essa é a minha indicação pra vocês, se vocês tiverem gostado, curtam, comentem, compartilhem, escrevam e até!